Sejam todas e todos muito bem-vindos. Estávamos discutindo aqui a necessidade da sexta-feira. Camilo disse que vai trazer uns aditivos aqui para a gente, né? Não basta falar da transcendência, é preciso praticá-la. Nada melhor que a sexta-feira, né? Como eu diria, fazer uma citação profundamente religiosa. Como diria São Tomás, não, Santo Agostinho para Deus em súplica, dizendo: Pai, dai-me a temperança, mas não agora. Não é? É atribuída. É verdade essa frase, Benjamin? Você que é o nosso, hoje é o nosso correspondente aqui de Conhecer o Mundo. É verdade esse bilhete? Eu não sei te dizer, mas deve ser, porque o Santo Agostinho foi um dos maiores filósofos, né, religiosos do mundo, né, É. que já apareceram, né? Tu sabe melhor do que eu, Fábio. Tu fica escondendo o jogo. E um dos maiores canjibrinos também, né? O Santo Agostinho, né? Sim. Reza a lenda Aham. que Santa era a mãe dele, Santa Mônica, que converteu o moço, que diz o rapaz gostava era do. A gente diz aqui no Aham. interior, a gente fala que o rapaz gostava era do fervo, né? Sim. Aham. Dizem que ele estudou muito, bebeu muito na fonte do Aristóteles, do Platão, né? É, E, inclusive, ele raptou a ideia de alma, né? Para a Igreja Católica, que antes dele não existia a ideia da alma humana, né? uh-uh. E eu acho que a gente deve atribuir a Santo Agostinho o surgimento das sex shops, né? Porque foi Santo Agostinho que colocou na cabeça do cristão que sexo era igual pecado. Aham. Né? Daí nasceu Ah, as sex entendi. shops, né? Aí, daí a sex shops foi mero detalhe, né? Vamos lá. Ah, Dessa vez nós temos a página correta. Vi aqui com Nina. É verdade esse bilhete. É, está aqui a página no PDF de número. Como é que é mesmo? Eu não tô. 64. Isso, 64. E no livro, a página 118. Em Cabe Admitir. Vocês querem que a gente volte um pouquinho? Tá vendo aqui com a Nina? É, 117. Na 117 a gente tem um parágrafo aqui, né? Onde fica a religião nesse contexto, porque ele está falando da questão do pai primordial, fazendo essa análise mítica dele, né? Da ideia do devoramento do Deus e, né, etc e tal. E daí ele vai fazer o link com a religião. Vamos voltar aqui, né? Como diria o camarada Lenin, um passo para trás para dois para frente, né? Então aqui, retomamos da 117 e vamos, deixa eu ver. 64 dá para ir mais umas 13 páginas, mais ou menos, 14 a gente faz. Então, deixa eu ver, 74, 75, 76, 77, vai ser mais ou menos 78 a gente vai hoje. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho o parágrafo anterior aqui, né? Aqui. Onde fica a religião nesse contexto? Acho que temos todo o direito de ver. Opa, deixa eu só um minutinho, só corrigir os barulhos de meu computador. Onde fica a religião nesse contexto? Acho que temos todo o direito de ver no. Deixa eu melhorar isso aqui. De ver no totemismo, com sua adoração de um substituto do pai, a ambivalência demonstrada pela refeição totêmica, a instituição de festas comemorativas e de proibições cuja transgressão é punida com a morte. Podemos ver no totemismo, eu dizia, a primeira forma como aparece a religião na história humana e comprovar seu vínculo existente desde o início com ordenações sociais e obrigações morais. Dos desenvolvimentos posteriores da religião, podemos oferecer aqui apenas um breve resumo, sem dúvida.
ocorreram paralelamente aos avanços culturais da espécie humana e às mudanças na estrutura das comunidades humanas. O avanço seguinte em relação ao totemismo foi a humanização do ser adorado. No lugar dos animais surgiram deuses humanos que derivavam abertamente do totem. Ou o deus era representado ainda em forma de animal, pelo menos com o rosto do animal, ou o totem se tornava o acompanhante preferido do deus, inseparável dele, ou o mito rezava que o deus havia abatido justamente aquele animal, que era seu estágio preliminar. Num ponto desse desenvolvimento, que não é fácil precisar, apareceram grandes divindades maternas, provavelmente ainda um dos deuses masculinos, e coexistiram por um tempo com eles. Provavelmente ainda antes dos deuses masculinos, e coexistiram por muito tempo com eles. Enquanto isso, uma grande reviravolta social aconteceu, houve a restauração de uma ordem patriarcal que substituiu o direito materno. É certo que os novos pais não alcançaram a onipotência do pai primordial. Eram muitos. Conviviam em associações maiores do que as antigas hordas. Como de se entender bem, eram limitados por normas sociais. Provavelmente as divindades maternas se originaram na época da restrição do matriarcado, como compensação para as mães relegadas a segundo plano. Fazer aqui um merchan. Na nosso encontro, não esse de hoje, no anterior e não no último, mas no penúltimo, né? É isso? É. Que foi aquelas aulas, aqueles encontros duplicados, né? No primeiro encontro que a gente leu, dos encontros duplicados, tem uma fala muito interessante do Ronald, né? Que ele fala sobre essa questão do matriarcado e que há outros estudos hoje que mostram que há uma participação, uma presença maior do matriarcado em outros estudos, outras comunidades, se não me engano, africanas e tal. E vale a pena, quem se interessa, ele até fala de uma referência bibliográfica bem interessante sobre isso, vale bem a pena dar uma olhada lá, né? As divindades masculinas apareceram inicialmente como filhos, ao lado das grandes mães. Somente depois assumiram claramente os traços de figuras paternas. Esses deuses masculinos do politeísmo refletem as condições da era patriarcal. Eram numerosos, limitavam uns aos outros, ocasionalmente se subordinavam a um deus superior. O passo que se seguia leva ao tema que nos ocupa, ao retorno do Deus Pai único que domina sem restrições. Fazer uma questão aqui, deixa eu ver. Se não me engano, a própria divindade egípcia, né, do rio Nilo, né, as divindades, né, Ísis, Osíris e Horus passam por essa dimensão, né, Ísis, a deusa da fertilidade do rio Nilo, né, Horus é o homem, né, que fecunda Ísis, né, e Osíris é o filho, né, que depois cresce e se torna uma representação do pai, uma coisa assim, né, então acho que isso pode de algum modo se articular com isso que o Freud está falando, né? Que daí representa justamente a fertilidade do Nilo, né? Que tem o seu período de cheia, a fertilização das margens, né? Então aí você tem o nascimento de Osíris, né? E depois a morte de Horus com a sua seca, né? Que ele é morto pelo deus quente do deserto, que é o Sete e tal, né? Inclusive alguns estudiosos, eu não sei que pé que está esse debate, mas já se atribuiu, não sei se continua se atribuindo, a ideia de Santíssima Trindade cristã como oriunda da Santíssima Trindade do Nilo, né? Desconfio que o tio Freud vai passar por aqui, hein? Eu não sei, né? Mas há um debate sobre isso. Eu não sei os especialistas aí da área como é que ponto conclui-se ainda sobre isso, mas tem essa questão, né? Hum. Vamos lá. Cabe admitir que essa síntese histórica é cheia de lacunas e insegura em vários pontos. Isso é que é legal do Freud. Se ele erra, ele sabe onde estão as fragilidades, né? Mas quem afirmar que a nossa construção da história primitiva é apenas fantasiosa, estará subestimando gravemente a riqueza e a força comprobatória do material que ela contém.
Acham-se historicamente atestadas parcelas grandes do passado, que aqui foram reunidas num todo, como o totemismo e as coligações masculinas. Outras partes se conservaram em réplicas excelentes. Assim, chamou a atenção de mais de um autor o modo fiel como o rito da comunhão cristã, em que o crente incorpora simbolicamente o sangue à carne de Deus, reproduz o sentido e o teor da antiga refeição totêmica, né? O devoramento do Deus, a comunhão é uma espécie de leitura desse evento antropológico que ele traz aqui, que é o devoramento do Deus e tal. Os mitos e fábulas dos povos conservam numerosos vestígios da pré-história esquecida e o estudo psicanalítico da vida psíquica das crianças forneceu em abundância inesperada material para preencher as lacunas de nosso conhecimento dos tempos primitivos. Mencionarei apenas como contribuições para o entendimento da tão significativa relação com o pai, as fobias de animais, o temor que parece tão esquisito de ser devorado pelo pai e a intensidade enorme do medo da castração, o rochedo da castração. Em nossa construção, não há nada que tenha sido inventado livremente que não se apoie em bons fundamentos. Quando fala fobia de animais aqui, né, certamente a gente vai lembrar, por exemplo, dos casos clássicos lá do Homem dos Lobos, do Homem dos Ratos, né? Das fobias e neuroses obsessivas e etc e tal, né? São sempre atrelados à ideia de castração. Se nossa exposição da história primeva for aceita como digna de crédito em seu conjunto, serão reconhecidos dois tipos de elementos nas doutrinas e ritos religiosos. Por um lado, fixações na antiga história da família e vestígios dela. Por outro, restaurações do passado, retornos do esquecido após longos intervalos. Esta última parte, até agora despercebida e, portanto, não compreendida, é a que vamos demonstrar aqui com pelo menos um exemplo impressionante. Vale destacar especialmente que cada porção que retorna do esquecimento se impõe com poder especial, exerce uma influência incomparavelmente forte sobre as massas humanas e reivindica a verdade de forma irresistível, algo diante do qual a objeção lógica é impotente. A maneira do credo quia absurdum. Essa característica notável pode ser compreendida apenas segundo o modelo do delírio psicótico. Há muito compreendemos que na ideia delirante há uma parcela de verdade esquecida, que teve de admitir em seu retorno deformações e mal-entendidos, e que a convicção obsessiva que se produz em relação ao delírio parte desse núcleo de verdade e se estende aos erros que o envolvem. Semelhante conteúdo de verdade, verdade que podemos denominar histórica, podemos enxergar também nos artigos de fé das religiões, que têm o caráter de sintomas psicóticos, mas, enquanto fenômenos de massa, subtraem-se à maldição do isolamento. Ou seja, ele sai aqui do campo meramente da neurose e vai para a dimensão, né, desse delírio da dimensão do psicótico, ou seja, vamos trazer aqui por conta e risco, mais do que um recalque, seria uma cisão, né? Vamos pensar assim, trazendo aqui outros pensadores, como Winnicott e tal, né? Se ao invés simplesmente da ideia do recalcamento, né? Quando você tem um encobrimento, digamos assim, né? Uma supressão, um recalque, a neurose, quando você tem uma cisão, de modo que esses elementos cindidos voltam, assombrando e conturbando essa estrutura de linguagem, né, apresentando-se uma forma de delírio, de ter uma estrutura, uma dinâmica psicótica, né, e isso em populações ele vai localizar também. Nenhuma outra parte da história da religião se tornou tão clara para nós como a introdução do monoteísmo no judaísmo e seu prosseguimento no cristianismo. Se deixamos de lado a evolução, que também é possível compreender integralmente, do totem animal ao Deus humano, com o seu companheiro regular, cada um dos quatro evangelistas cristãos tem ainda o seu animal predileto. Aí eu não sei, você sabe, Benjamin? Alguém sabe aí quem que é? O Lucas, Mateus. Quais são os quatro sinóticos? É Lucas, Mateus, Marcos e João. Marcos e João. Você sabe Uhum. os animais de cada um? Você sabe mesmo? Eu não sei, ó. Esse daí me pegou, de acordo Aí, com.
Eu Oi, tudo conheço o bom? Corvo de São Bento, né? No Estão máximo. conseguindo me ouvir? Oi, Rafael? Sim, Isso, Opa, tudo bem? opa. De acordo com o livro do Apocalipse, esses quatro animais também do Antigo Testamento, eles são revelados como o leão, a águia, novilho e um outro é um rosto como de homem, né? Seria o animal humano. E esses quatro estão ligados aos evangelistas, né? Alguns divergem entre Mateus e Marcos serem o leão. Mas, bom, de acordo com o que eu já ouvi, o homem é Mateus, o novilho é Lucas, a águia é João Evangelista e o que sobrou é Marcos. O leão é Marcos. Olha só, que massa. Obrigado, Rafael. Nada. Fico muito feliz. Eu não sabia. E deixa eu perguntar, já que você manja desses Paranauê aí, deixa eu perguntar para você. Parece que tem algum momento, na Bíblia ou em algum texto posterior, de uma relação de Jesus com um pelicano. Tem isso Olha, eu mesmo? nunca ouvi falar. É. Eu, particularmente, nunca ouvi falar. É o pelicano ou como é que é? Tem aquela outra ave que tem um poema do. Não, o do próprio pelicano ou o próprio albatroz. Não, né? Não sei se é uma tradução Não, eu já vi medieval. relações com a Fênix, já vi Tá. relações com, né, com alguns outros mais místicos, assim, o próprio leão, né? Uhum. Leão de Judá, né? Isso mesmo? Mas mas Uhum. essa não, nunca ouvi falar. Tá. Não, não, daí é porque eu tava pensando que tem um poema do Baudelaire sobre o albatroz e parece que em algum momento, eu não sei se era o albatroz ou o pelicano que tinha alguma relação, mas talvez seja de um outro momento e, enfim, eu tô em Posso fazer busca. uma pesquisa, eu posso é, pesquisar para saber também, e mas caso você esbarre, depois você me conta, porque tá tem até bom. uma dimensão possível do Flores do Mal, mas é outra pira, que já que eu vi que você manja dos bichos aí no cristianismo, né? Eu falei, bom, É vai que que ele sabe. eu já ouvi também essa relação entre os evangelistas e os animais e também em alguns lugares, por exemplo, estava jogando um jogo de PlayStation, e aí estava fazendo essa relação entre os animais Ah, e os evangelistas. que legal, que jogo que é? Era o. Caramba. É o Uncharted. Hum, É le- um dos Uncharted que ele entra numa biblioteca e ele tem que fazer essa relação entre os animais e os evangelistas. Uncharted, é isso? Isso. Uau, que legal, que legal. Vou até anotar aqui, achei. Eu não. Mas É, é, assim, é uma passagem bem rápida, né? Do uhum. jogo. Eu gosto de referência de jogo, que eu não conheço nada de jogo. Sempre quando alguém me Tá. traz a referência, eu anoto, porque, né? Uhum. Por curiosidade. Mas que legal, que ótimo. Obrigado, obrigado mesmo, valeu. Vamos junto. Esse é o maior projeto. Aceitando provisoriamente que a hegemonia mundial dos faraós ocasionou o surgimento da ideia monoteísta, vemos que essa ideia, desprendida de seu solo e transferida para outro povo, conquista esse povo após um longo período de latência. Conquista esse povo após um longo período de latência. É por ele guardada com seu bem mais precioso e, por sua vez, mantém vivo esse povo ao dotá-lo do orgulho de ser o eleito. É a religião do Pai Primevo, a qual se liga a esperança de recompensa, de distinção e, enfim, de domínio mundial. Esta última fantasia, muito abandonada pelo povo judeu, ainda hoje sobrevive entre os seus inimigos, na crença na conspiração dos sábios de Sião. Hum, e essas sábios de Sião, é interessante ele trazer isso. Legal o Freud já falar disso, né? Que a conspiração dos sábios de Sião, né? No Brasil, o Protocolo dos Sábios de Sião, não sei se me engano, foi traduzido pelo Gustavo Barroso, que era um. Acho que, se não me engano, o Gustavo Barroso chegou a ser membro da Academia Brasileira de Letras, né?
E o Gustavo Barroso, ele tinha a grande característica de ser um porco fascista, né? E vamos dar nome aos bois, né? E ele foi um dos divulgadores do Brasil do Protocolo de Sábios de Sião. O Protocolo de Sábios de Sião é um livro, na verdade, antissemita, né? Que divulga aquela ideia do conspiracionismo global dos judeus para dominar o mundo. Exemplo, uma releitura do Protocolo dos Sábios de Sião, você vai encontrar uma releitura porca, mas, bom, em se tratando de fake news, e quem disse que a fake news é a invenção da época da internet? Já está aqui o Freud desmontando uma fake news na primeira metade do século XX, né? Uma das releituras do Protocolo do Sábio de Sião foi o chamado Plano Cohen, que foi a justificativa de Getúlio Vargas para dar o golpe de Estado Novo, que os judeus comunistas estariam querendo tomar o controle do Brasil. Seria o Plano Cohen, né? E daí, em nome de um golpe, o Getúlio Vargas promove o Estado Novo em 1940. Não. 37, né? Em 1937, instituindo a Constituição, que foi a propriedade polaca. Que é bem no momento que a gente está aqui, 37 e 39, né? Lendo o Moisés e o Monoteísmo. Não, olha assim, agora, olha que interessante. Em que momento o Brasil está quando o Freud está escrevendo Moisés e o Monoteísmo? O Brasil está na era Vargas. Vargas chega ao poder em 30. O texto Moisés e o Monoteísmo, ele é exatamente aqui de quando? Ele é, olha lá, de 34, 38. Em 37, Vargas aplica o Plano Cohen, que é uma releitura porca do Protocolo de Sábios de Sião, que é o que está dizendo aqui. Olha lá, a última fantasia, há muito abandonada pelo povo judeu, ainda hoje uma fantasia de grandeza do povo judeu que sobrevive entre os seus inimigos, na crença da conspiração dos sábios de Sião, né? Que judeus articulam para dominar o mundo. Você sabe onde você vai encontrar uma derivação desta fake news dos judeus que fazem tudo para controlar o mundo? Você vai encontrar quando você escuta a extrema-direita brasileira e não só falar do Jorge Soros. O Jorge Soros financia o comunismo global, o globalismo para. É isso daí. Aquela fake news do globalismo de Jorge Soros, né? Muito bem explicado no livro do Meteoro Brasil. Meteoro Brasil é um canal do YouTube que tem um livro muito bom para desmontar fake news, chamado O que você precisou aprender para se tornar um idiota, né? É um livro que responde ao nosso grande e não querido Olavo de Carvalho, que já parou de fumar faz algum tempo, né? E que é um dos grandes divulgadores do recauchutamento do Protocolo de Sábio de Sião. Ou seja, quando você encontra nas livrarias algum livro de Olavo de Carvalho, tem um cheiro de naftalina ali, de velharquia, de idiotismo. Por quê? Porque imagina, em 38, o Freud estava dizendo, olha, essa coisa de protocolo de Sábio Sião é algo que está na mão dos nazistas, né? Para justificar o ódio contra o povo de Deus, tá? Ou seja, o Olavo de Carvalho consegue estar antes em termos de pensamento do que o Freud. O Freud é vanguarda para o Olavo de Carvalho, tá? Só para a gente não podia deixar de prestar essa homenagem a esse valoroso nosso herói da cultura antitabagista no Brasil. Em outra sessão, discutiremos como as peculiaridades da religião monoteísta, tomada dos egípcios, afetariam o povo judeu e moldariam a longo prazo seu caráter, mediante a rejeição da magia e do misticismo. A incitação a progredir na espiritualidade, a exortação a sublimar como esse povo, arrebatado pela posse da verdade, subjugado pela consciência de ser o eleito, veio a ter elevada estima pelo intelecto e por ênfase na ética, e como suas tristes vicissitudes, seus desapontamentos com a realidade, puderam reforçar todas essas tendências. Por enquanto, vamos acompanhar seu desenvolvimento em outra direção.
E só deixar aqui, deve estar aparecendo para mim a mãozinha levantada, né? Eu não sei como abaixar aqui, tá? Não está aparecendo para mim o lugar de baixar a mão. Ele abaixa, ele levanta sozinho. Então, não, vocês não estranhar. A reintegração do pai Primevo em seus direitos históricos foi um grande avanço, mas não podia ser o final. Também as outras partes da tragédia pré-histórica solicitavam reconhecimento. O que pôs fim à marcha desse processo não é fácil discernir. Parece que uma crescente consciência de culpa se apoderou do povo judeu, talvez de todo o mundo civilizado da época, como precursora do retorno do conteúdo reprimido. Até que um membro desse povo judeu, ao justificar um agitador político-religioso, encontrou o ensejo para que uma nova religião, a cristã, se separasse do judaísmo. Paulo, um judeu romano de Tarso, né? Depois se torna Saulo, né? Paulo de Tarso, pegou esse sentimento de culpa e o relacionou corretamente à sua fonte histórica primitiva. Ele a denominou pecado original. Era um crime contra Deus que somente com a morte podia ser expiado. A morte viera ao mundo como com o pecado original. Na realidade, esse crime merecedor da morte havia sido o assassinato do pai Primevo, depois endeusado. Mas o assassinato não foi lembrado. Em vez disso, foi fantasiada a sua expiação, e por isso tal fantasia pôde ser saudada como mensagem de redenção, evangelho. Um filho de Deus havia se deixado matar inocente, e dessa maneira tomou para si a culpa de todos nós. O nós foi por minha conta. Tinha de ser um filho, pois havia sido o assassino do pai. É provável que as tradições oriundas de mistérios gregos e orientais tenham influído no desenvolvimento da fantasia de redenção. O essencial nela parece ter sido a contribuição de Paulo. Ele era um homem de natureza religiosa no sentido mais próprio. Obscuros traços do passado espreitavam em sua alma, prontos para irromper em regiões mais conscientes. Que o Redentor tivesse se sacrificado sem culpa era uma deformação claramente tendenciosa que oferecia dificuldades para a compreensão lógica. Pois como pode um inocente, no assassinato, tomar a culpa dos assassinos, deixando-se matar? Na realidade histórica, não houve essa contradição. O Redentor não podia ser outro, senão o culpado principal, o líder do bando de irmãos que havia derrotado o pai. Se existiu ou não esse rebelde principal e líder, isso não há como decidir, no meu entender. Ele está falando de Jesus e isso hoje a gente sabe que isso é comprovado. Jesus efetivamente existiu e não há dúvida quanto a isso, né? Muito pelo contrário, né? Estuda-se o Jesus histórico, né? Existem especialistas dedicados a estudar o Jesus histórico, né? É bem possível, mas temos de considerar que cada indivíduo do bando de irmãos tinha certamente o desejo de cometer o ato sozinho, gerando uma posição excepcional para si e um substituto para a identificação com o pai, que devia ser abandonada e estava desaparecendo na comunidade. Se não houve tal líder, então Cristo foi o herdeiro de uma fantasia que permaneceu não realizada. Se houve, ele foi seu sucessor e sua reencarnação. Mas, não importando se temos aqui uma fantasia ou retorno de uma realidade esquecida, de todo modo se acha nesse ponto a origem da concepção do herói, daquele que sempre se revolta contra o pai e o mata, na forma em que estiver. Ia falar alguma coisa? Kátia? Oi, Kátia. Belezinha? Só. Oi, oi, oi. Também se encontrará aí o verdadeiro fundamento da culpa trágica do herói nos dramas, dificilmente explicável de outra forma. É quase certo que o herói e o coro nas tragédias gregas representam esse herói e o bando de irmãos, e não deixa de ser significativo que na Idade Média o teatro tenha começado de novo com a representação da história da paixão. Sobre o papel do coro no teatro, interessante o Freud falar disso, né? É, é o que se dedica a estudar o Nietzsche, né? No livro dele, O Nascimento da Tragédia, o helenismo ou pessimismo, né? Mas o primeiro nome é helenismo ou pessimismo, né? O segundo nome que ele coloca é O Nascimento da Tragédia, o Espírito da Música.
Não, o contrário. Primeiro nome é espírito da música e depois o helenismo e pessimismo, né? Se não me engano. Porque, enfim, é Nietzsche quem resgata o importante papel do coro, né? Como um elemento musical que organiza a peça trágica. E, curiosamente, o Freud aqui se lembra de colocar com bastante clareza essa dimensão aqui do coro na tragédia grega, o que pode indicar, como muitos inclusive acham, né, e comprovam, né, tem lá eu não vou lembrar o nome dele agora, depois eu lembro, né, a pesquisadora brasileira aqui, que recentemente doutorou sobre essa questão, que trabalha com essa relação entre Nietzsche e Freud, né, e bem interessante, né, porque sim, há uma leitura do Freud, o Freud lendo Nietzsche, né, e se arvorando em conceitos nietzschianos, né, de maneira bem interessante, né. Já dissemos que a cerimônia cristã da comunhão, em que o crente incorpora o sangue e a carne do Salvador, reproduz a antiga refeição totêmica, mas apenas em seu sentido afetuoso e exprime adoração, não no sentido agressivo. Veja como ele mostra aqui, né, no modo bem genericamente, ele está mostrando como que o cristianismo recupera, né, essas estruturas míticas, né, e totêmicas, né, e organiza de um outro modo. O pecado original não é mais o pecado da morte do pai, mas é colocado em outros termos, né? O Adão e Eva, como há um deslocamento de sentido, né? Para com que a mítica do cristianismo resgate uma ancestralidade que circula outros tipos de religião totêmica, mas agora posta numa outra chave, né? Colocando uma espécie de sofisticação das narrativas, vamos colocar assim, né? Reproduz a antiga refeição totêmica, mas apenas no sentido afetuoso, que exprime adoração, não no sentido agressivo. Entretanto, a ambivalência que domina a relação com o pai se mostrou nitidamente no resultado final da inovação religiosa, supostamente destinada à conciliação do Deus Pai, terminou por destroná-lo e eliminá-lo. O judaísmo era uma religião do pai, o cristianismo se tornou uma religião do filho, né? O velho Deus Pai retrocedeu diante de Cristo. O filho, tomou o seu lugar, exatamente como todo filho havia ansiado no tempo primitivo. Paulo, o prosseguidor do judaísmo, veio a ser também seu destruidor. Certamente seu êxito foi devido, em primeiro lugar, ao fato de ele esconjurar a consciência de culpa da humanidade mediante a ideia da redenção, mas também a circunstância de abandonar o caráter de eleito do seu povo e a marca visível disso, a circuncisão, de modo que a nova religião pôde se tornar universal, abrangendo todos os seres humanos. Talvez tenha colaborado para essa medida de Paulo, a sua sede pessoal de vingança pelo antagonismo que sua inovação encontrou nos círculos judaicos, mas com isso, de toda forma, restaurava-se uma característica da antiga religião de Atom, removia-se uma limitação que havia adquirido ao passar para um novo portador, o povo judeu. Em vários aspectos, a nova religião significou uma regressão cultural no tocante à mais antiga, a judaica, como geralmente sucede na irrupção ou admissão de novas massas humanas de nível inferior. A religião cristã não manteve o grau de espiritualização a que havia chegado o judaísmo. Não era mais estritamente monoteísta. Tomou dos povos vizinhos muitos ritos simbólicos, restabeleceu a grande divindade materna e encontrou espaço para acomodar numerosos deuses do politeísmo com ligeiro disfarce, ainda que em posições subordinadas. Sobretudo, não foi refratária, como a religião de Atom e a religião mosaica que a sucedeu, à intrusão de elementos supersticiosos, mágicos e místicos que significariam uma grave inibição para o desenvolvimento espiritual dos 2 milênios seguintes. A religião cristã, no modo como Freud está lendo, ela é amplamente romana, né?
principalmente quando se diz respeito à Igreja Católica, né? Como o próprio nome diz, né? Católica Apostólica Romana. Não é à toa, né? Essa igreja cristã católica romana do Império Romano do Ocidente, que se a gente for trabalhar com paradigma cristão no Oriente, né, pegando os padres do deserto, né, aí existem essa dimensão politeísta, ela cai mais por terra, né? Ele chama de politeísta devido ao grande influxo de deuses que são incorporados como santos, né? Se você pensar no mundo oriental, a revolta da Nica e o movimento iconoclasta como derrubada dos santos, como né, o movimento de destruição dos santos, então você vai ver, talvez, no movimento monástico oriental, uma proximidade muito mais ascética com certas estruturas judaicas do que o cristianismo ocidental romano, né? O cristianismo romano tem Deus, tem santo até para os bêbados, né? Como é que é o nome mesmo? Tem um santo lá, como é que é o nome? Não é São Gervásio, como é que é o nome? Me esqueci, um dos santos que era o santo dos bêbados, né? Que tem um santo que tem uma garrafinha, vocês já viram, né? Então, assim, a mítica católica, ela é povoada de santos, né? Enquanto É você Santo Onofre. isso, obrigado, Camilo. Camilo, na sexta-feira, ó, o Camilo tava fazendo compras e agora foi, na verdade, você viu, eu dei uma fisgada aqui, falei, quer ver que Camilo vai? Camilo foi, olha lá. Chegou do supermercado e já está lembrando o nome de Santo Onofre. Muito bom, cara. É hoje, sexta-feira, é hoje. Né? É isso aí. Isso. É o santo dos ébrios, né? É um santo meio dionisíaco, né? É isso aí. Aham. Muito bom. A vitória do cristianismo foi um novo triunfo dos sacerdotes de Amon sobre o deus de Akhenaton, após o intervalo de 1500 anos, e num palco mais amplo. Mas, do ponto de vista da história da religião, ou seja, no tocante ao retorno do reprimido, o cristianismo foi um avanço, e a religião judaica, a partir de então, foi, de certa maneira, um fóssil. Olha que legal esse movimento que ele está trazendo. O cristianismo, ele traz em si um elemento politeísta, uma vez que e aí eu estou trazendo a ideia dele ser muito romanizado, ele é muito politeísta à luz do avanço judaico. Então, é uma vitória dos sacerdotes de Amon, opostos a Akhenaton, e a Menófis IV, né? Contudo, do ponto de vista da história da religião, ela divulga um ideal monoteísta, né? E populariza e democratiza, vamos usar um termo correto no sentido de levar a todos, vulgariza um ideal de monoteísmo, né, que se mostra como um avanço em relação ao pensamento monoteísta. E a religião judaica se torna uma espécie de fóssil, né, uma espécie de matriz anterior. Interessante agora, para a gente deixar para sugestão de pensamento, esse resgate quase que obsessivo, acho que não é nenhum exagero dizer obsessivo, né? De muitos evangélicos, de setores mais conservadores do pensamento evangélico, em relação ao judaísmo, né? Um desejo evangélico de resgate judeu, no sentido de uma espécie de volta às origens, num movimento extremamente conservador, de que eu me lembro, isso foi quando? 2006, 2005, 2006, 2006 ou 2007. Eu era professor da Escola de Jovens Adultos na periferia de Campinas. Eu era professor concursado da rede pública e eu dava aula para jovens e adultos à noite. E eu me lembro de uma aluna que se dizia judia cristã, que ela fazia parte do movimento evangélico que era judeu e cristão. Eu falei, mas note, como assim é judeu e cristão? Não é evangélico? Se é evangélico é cristão. Como é que é judeu? Não, são judeus cristãos. Eu falei, não, judeu, judeu, cristão, cristão. Não é possível. Como é que me. Aí tinha, não, que a gente resgata o judaísmo, então nós somos judeus que seguiram Cristo. Eu falei, então, judeus que seguiu Cristo virou cristão. Paulo de Tarso, acho que faz bem esse câmbio, tá tudo.
não teve jeito. Na visão dela, na leitura dela, e aquilo, né? A fé dela, judeu-cristão, tudo bem, não se fala mais nisso. Isso foi 2006. Interessante como de lá para cá, esse pensamento de o evangélico, o cristão evangélico, né? No geral, neopentecostal, se lê como uma espécie de grande, grande devoto de um judaísmo, sendo que o judaísmo ele mesmo acha muito estranho esse posicionamento cristão, né? É curioso que recentemente circula por aí um vídeo, né? De uma entrevista que fazem com os judeus, né? Lá em Israel. Isso eu acho que foi antes dos conflitos que estão pior agora, né? E os judeus, no geral, tratam, olha, tem o cristianismo, mas para a gente é muito estranho, tem nada a ver com isso, né? E é interessante como há um apego, uma fetichização do judaísmo diante de alguns movimentos, de alguns, obviamente, movimentos evangélicos, né? Num contexto de resgate das tradições perdidas, né? Resgate de um passado mítico, originário, de um tempo de glórias, que sempre tende a assinalar para um pensamento conservador, de modo muitas vezes até reacionário, enfim. Deixa eu só dar uma olhada aqui Olha lá, Rafael aqui. Basta ver a construção de um templo de Salomão em São Paulo por uma religião cristã. Exatamente, Rafa, muito bem lembrado, né? Muito obrigado. É isso aí, né? E ainda tem um pesquisador que eu não me lembro agora, ele explica muito bem como parece que as chamadas igrejas que trabalham com a teologia da prosperidade, parece que agora elas saem da ideia da teologia da prosperidade, né? E começam a pensar num outro paradigma religioso que seria a teologia do domínio, né? E na teologia do domínio, o grande paradigma é o rei Davi, porque o rei Davi seria esse moço frágil, mas que chega ao poder diante de Golias, unificando as tribos de Judá, mas o rei Davi parece que teve uma história extremamente polêmica, né? De mandar. Ele tinha uma amante que tinha um marido, ele manda esse marido da amante para a guerra, e esse rei Davi é um rei vingativo, um rei vingador, e tem algumas questões aí que depois no grupo eu vou ver se eu acho esse vídeo, e há para se pensar, à luz disso que o Freud está fazendo, como isso se organiza no pensamento evangélico contemporâneo. E eu estou falando como curioso, não sou evangélico, tento ser contemporâneo, mas eu sou muito curioso dessas coisas, né? Diga, Nina. O que eu estava pensando quando você estava falando desses cristãos que se dizem judeus cristãos, né? Que normalmente os cristãos evangélicos, no caso, eles se baseiam muito no Novo Testamento, tal, que é da parte de Cristo. Então, talvez, pelo fato deles começarem a estudar ou ler, ou talvez se interessar pelo Velho Testamento, que é a parte judia na história toda, né? Que é o da parte judaica, talvez por isso eles se achem judeus cristãos, talvez porque estejam seguindo e usando esse Sim. Velho Testamento apenas, né? Porque não tem nada da religião mesmo judaica, né? Não. Eu acho que a única coisa que eles têm é de estudar o Velho Testamento, talvez, né? É, Que nada agora esqueci a palavra, mas de como é a religião judaica, dos preceitos, do que eles fazem, né? os ritos, né? Dos ritos, exatamente. Não tem nada disso, né? É só estudar o Velho Testamento. Talvez por isso eles se designem judeus cristãos. Não sei. Eu imagino que sim. A explicação que que ela deu ali foi essa mesmo, no resgate e tal. Ótimo, assim, não, a rigor, não há nenhum problema, não há nenhuma contradição de um cristão se dizer também descendente do povo judeu. A questão é que os judeus, a religião judaica, não vê Cristo como um Messias.
né? E, curiosamente, quem vê Cristo como Messias são os muçulmanos. Os muçulmanos veem Cristo como um profeta. Tanto que a frase de conversão dos muçulmanos é: Alá é o único Deus. E e Maomé, o seu último profeta. Porque Jesus foi um profeta. Então é mais fácil você imaginar um muçulmano cristão do que um judeu cristão. O cristão pode ser um descendente, uma vez que Cristo vai para a cruz, né? Com a coroa lá e, ironicamente, escrita pelos romanos, INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Nesses termos, sim, Jesus é um judeu. Contudo, entretanto, todavia, ele se colocar como Messias, como, né, aquele que é o Filho de Deus, que vai trazer a palavra tal, isso não é aceito pelas comunidades judaicas, né? Daí, por exemplo, a cisão que o Freud coloca aqui do Paulo. Paulo de Tarso irrompe diante disso, porque Paulo de Tarso é um judeu. Ele é convertido ao judaísmo. Entretanto, ele não fica no judaísmo. E ele se torna o grande intelectual da igreja, né? Digamos assim, a mão da igreja católica ocidental é Pedro. Pedro é pedra, é sobre o teu nome será construído, blá, 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 né? O epicentro estrutural da igreja cristã ocidental é Pedro, mas o primeiro pensamento da igreja ocidental cristã, podemos chamar católica ocidental, é Paulo. Epístola aos Romanos. Aí é o grande intelectual da coisa. Depois daí vem a galera, né? Então, os judeus não aceitam, não. O cristão pode se dizer, não. E lembrando que o Antigo Testamento não é a Torá. O Antigo Testamento é um negócio lá que não é exatamente a Torá. E os outros textos judeus que não são somente a Torá e que teve um momento aí que o nosso amigo lá, esqueci o nome dele que estava aqui, ele comentou sobre, né, que nos outros textos, o que que é o Talmud, né, são outros textos, então não é exatamente o Antigo Testamento, tem outras coisas ali. Fala, Benjamin. É, assim, religião é uma coisa polêmica, né? Mas eu vou colocar fazer algumas colocações. O Paulo, nas cartas, né, que ele escreve, ele era um crítico ferraz do judaísmo, né? Tem muitas colocações dele criticando e, alguns pensadores dizem que é muito difícil você sustentar a teoria judaica junto com a teoria cristã, até porque no cristianismo ele vem com a proposta de que você não pode, você tem que amar o próximo como a si mesmo, né? Então, no sentido assim de que todo aquele genocídio, toda aquela situação de acúmulo de riquezas, né, que é colocada no Antigo Testamento, é um pouco rechaçada no cristianismo, né? No sentido, inclusive, de que alguns evangélicos da extrema direita estão pregando muito mais o Antigo Testamento, por exemplo, na figura de Davi, no sentido de que ali é o pecador ungido, né? Que por mais que você peque, É. porque você traia sua esposa, você faça o genocídio, você cometa todas as barbaridades possíveis, no final, pela causa, você vai ser redimido. E tanto é que Davi é o símbolo do Trump e é o símbolo do Bolsonaro, né? É. O Nicolas Ferreira, por muitos, é considerado uma espécie de releitura do Rei Davi. E tem um Just- pesquisador da Federal do Rio de Janeiro, que eu esqueço o nome dele, que eu vou trazer o vídeo para vocês, e ele fala sobre isso, da teologia do domínio, que é inspirada no ideal do Rei Davi. Justamente. Então, eles não encontram reverberação para o ódio no cristianismo. Então, eles têm que buscar no mais antigo. Eu vou ser mais eu vou ajudar você na sua heresia, Benjamin, para gente arder juntos no mármore do inferno. Que é o seguinte, o que parece que está acontecendo e por favor, né, gente, o mundo é grande, as igrejas são várias, enfim, né? Não vamos generalizar, por favor, mas em algumas igrejas evangélicas é uma espécie de apropriação cultural do pensamento judeu.
algumas igrejas evangélicas, é que eu vou dar o nome ao boi, que é para já dar processo no canal Cultura Crítica, porque se não der um processo, não tem Ibope, né? Estamos falando de Malafaia, né? Pronto, é isso, né? Temos o Malafaia pegando e fazendo esse tipo de uso, apropriando culturalmente dos judeus, né? Você tem, me parece, uma direção judaica que simpatiza com esse tipo de movimento. Veja as aproximações entre Benjamin Netanyahu e Bolsonaro, né? Inclusive com cooperação de equipamento de espionagem de celular, etc e tal, né? O sistema Pegasus, se não me engano, foi usado no Brasil, né? É, é, Você tem um uso político disso, mas em termos de cultura e religiosidade, os judeus, desculpa trazer a má notícia para esses evangélicos, eles não estão nem aí para o cristianismo. A religiosidade judaica não está nem aí. Não interessa se é católico, se é evangélico, não é, o que eu falei, é mais fácil você encontrar uma abertura ao cristianismo por parte dos muçulmanos do que por parte Você pega o judeu ortodoxo, aquele de chapeuzinho preto, né? A tendência é que possa haver uma conversa, mas jamais uma unificação em termos de teologia, de postura, não porque se opõe, não gosta, mas é outra coisa. Não é redutível, não é contornável. Tanto que a gente vê muitos desses evangélicos, eu falo muitos, mas quero até crer que são minoria, mas é que a minoria é muito barulhenta, mas uma minoria, né? Que que está sempre citando Levítico, né? Que se existe um trecho da Bíblia, do Antigo Testamento, que é um manual de cultura tribal sem sentido algum para o mundo contemporâneo, é o Levítico, né? No Levítico tem lá a questão da homossexualidade, tá bom, mas no Levítico também tem a proibição de, sei lá, de fazer a barba, de misturar dois tipos de tecido, né? Alguém aqui você tá com algodão e nylon, pronto, já tá no inferno. Comeu camarão, tá no inferno. Porque não pode frutos do mar também, né? Esse é um conjunto de códigos comerciais até, protecionistas até, que assim, o Levítico deveria servir mais como um livro de contabilidade moral para tribos do período do que algum livro. Assim, o Levítico é um documento histórico muito interessante, e não mais, né? Enfim, legal, né? E é legal que o Freud trouxe essa questão aqui, e você vê como que a apropriação de certas mitologias ancestrais judaicas são apropriadas pela direita, já na época do Freud. Olha que loucura, que doideira, né? Você vê como é contemporâneo isso daqui, assustador, né? Maravilha. Vamos mais um pouquinho? Deixa eu ver. Mais um pouquinho, né? Então, de certa maneira, é um fóssil, né? Valeria a pena compreender como a ideia monoteísta pôde causar tão profunda impressão justamente no povo judeu e ser por ele conservada de maneira tão firme. Creio que é possível responder essa pergunta. O destino havia tornado a grande façanha e atrocidade do tempo primitivo, o assassinato do pai, mais próximo do povo judeu, ao fazer com que este as repetisse na pessoa de Moisés, uma extraordinária figura paterna. Foi um caso em que o atuar, adierem, né? Seria um acting out aqui. Tomou o lugar do recordar, como frequentemente ocorre no trabalho analítico ou neurótico. Mas a incitação para que lembrassem que a doutrina de Moisés lhes trazia, eles reagiram repudiando sua ação, ficaram retidos no reconhecimento do grande Pai e assim bloquearam o próprio acesso ao ponto em que, mais tarde, Paulo retomaria a continuação da história primitiva. Não pode ser irrelevante ou casual que o assassinato violento de outro grande homem também fosse o ponto de partida para a nova criação religiosa de Paulo.
de um homem que um pequeno número de seguidores na Judéia tinha como filho de Deus e o Messias anunciado, ao qual depois foi transferida uma parte da infância inventada para Moisés, mas sobre o qual, na realidade, pouco mais sabemos de certo do que sobre Moisés. Não sabemos se foi realmente o grande mestre que os evangelhos apresentaram, ou se o fato e as circunstâncias de sua morte é que foram decisivos para a importância que sua pessoa adquiriu. Paulo, que se tornou seu apóstolo, não o conheceu pessoalmente. O assassinato de Moisés por seu povo judeu, notado por Schelling em pistas deixadas na tradição e, curiosamente, também aceito pelo jovem Goethe sem nenhuma prova, torna-se assim parte indispensável de nossa construção, o importante elo entre o evento esquecido do tempo primitivo e sua posterior emergência na forma das religiões monoteístas. Fiquemos por hoje. Eu acho que aqui vai abrir para mais. Fomos longe. Sim, pode ser? Eu vou apostar que tem alguém que tem uma informação relevante aqui. Kátia, você que manja das bibliotecas das coisas. Que página do livro físico a gente parou? 126. Tá vendo como eu conheço? Eu sabia, eu falei, a Kátia vai saber. Como é que é mesmo? Página 126. 126. Olha lá. 120, 126. Eu vou voltar, quer ver? Ô, Fábio, Oi, 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 oi. se você ler mais algumas linhas, você vai parar num parágrafo certinho, que é o pobre povo judeu. Porque você parou bem no meio de um parágrafo. Não, onde é que eu tô? Uma conjectura Uma coisa. atraente. Ah, tá no meio. Não, mas vamos fazer o seguinte, a gente volta do assassinato de Moisés. Então, show. No livro físico tá aqui o assassinato de Moisés, né? Vou até grafar com lápis Marcar aqui. aqui, porque daí, e também vou anotar escrevidinho aqui, porque já viu, né? Senão a gente for ficar andando de dois em dois vídeos, né? Vamos lá, então no PDF a gente parou na 69. No livro físico, no livro a gente está na 126 e hoje é dia 20/9. Pronto, tem até a data aqui no post-it, tá gravado, não tem 69 PDF. que errar. Maravilha? Mais alguma Legal. consideração? Questão, Camilo, você que é o homem que trouxe a sagração, que lembrou da divindade. Alguma consideração? Sexta-feira é o momento. Eita, aí. Não, assim, só um detalhe que eu acho que o Santo já deve ter falado, que o Santo Onofre, ele fica de cabeça para baixo. É mesmo. Aham, Como é que é? Porque o Santo Onofre, ele é guardado de cabeça para baixo? Como é que é isso? isso, aham. E dentro de uma garrafa de cachaça. E se bebe essa garrafa dessa cachaça do Santo Onofre? Bom, assim, quem quiser bebe, né? Mas ela é para ele. Ah, tá. Que pena. E se eu não me engano, tem também Ah, uma simpatia de que o Santo Antônio fica de cabeça para baixo É, até arranjar é, mulher. Até Pra arranjar casamento. isso, a não, esposa. não, até a mulher que põe ele de ponta cabeça para poder casar. Para Arranjar arranjar o marido. marido. Fica lá de Aí, castigo de de ponta castigo. cabeça. Aí só desvira, depois consegue. Só Tem quando muitas conseguir simpatias, casamento. né? Olha, Tem. tem uma lá que você vai lá na igreja de Santo Antônio e coloca o nome lá no manto dele também, para casar. Tem É. que. Parece que faz um buraco na bananeira e enfia Santo Antônio lá até o dia do casamento. Sim, Ô, sim. Não, coitado. não, não. Meia-noite, você vai Olha lá. meia-noite no dia de Santo Antônio, enfia a faca na bananeira e Olha quando só. puxa, sai com as iniciais do seu futuro marido. Ah, Olha isso. Essa daí é poderosa, rapaz. Eu me amarro nisso, nesse catolicismo profano,
né? Nesse catolicismo que é indígena, que é africano, é esse é o É bom. uma Esse mistura, né? é. Eu gosto da fronteira, eu gosto do meandro, eu acho isso sensacional, né? É muito legal. Aqui em Piracicaba, o Santo Antônio é padroeiro de Piracicaba, né? O primeiro nome de minha mãe é Antônia, olha, né? Aqui, Santo Antônio é coisa assim, de fazer. Aqui tem um bolo de Santo Antônio e eles fazem um bolo enorme e as pessoas se arrebentam para pegar pedaço do bolo e aquilo diz que dá casamento, diz que é uma loucura. As pessoas vão lá em praça pública para pegar nacos de bolo de Santo Antônio e saem comendo. E aquilo, eu vou para assistir. Eu fico lá e falo, deixa eu ver a galera se pegar no bolo de Santo Antônio. E é bonito de ver. É bonito, que é pagão, né? É romano. Né? Eu tive um professor de história da arte, infelizmente já falecido, o querido Eduardo Murguia, e ele falava, o divertido do catolicismo é que o catolicismo é romano, né? E é o que o Freud falou aqui, né? Esse politeísmo católico, né? É, Ele Uhum. faz tem, são, tem, né? tem uma outra também que é o seguinte: na hora de Santo Antônio, você compra um espelho virgem Ah, e que legal. coloca no quarto. Então, quando der meia-noite, você liga a luz e olha para o espelho. Aí vai aparecer o rosto, eu não sei que Ah! coisa, né? Vai aparecer o rosto da pessoa que casar, ou então, se você morrer antes, aparece uma caveira. Ai, que horror! Ui, cruz credo. Sensacional, sensacional. O que eu gosto é desses conceitos, né? O espelho virgem, o pires virgem. Fala, gente, o que vocês estão fazendo com esses objetos? Calma lá, né? O espelho virgem. Como assim? Imagina que se o espelho. É o espelho que nunca foi usado. Ele tem que Mas, estar cara, na fechadinho, só pode ser fábrica, a hora aberto que na hora. faz, o Mas é, trabalhador já se vê nele, né? Então tem que correr para exatamente. cobrir, para ele ser virgem. Nunca é muito, né? Porque afinal ele já nasceu espelho, né? Já nasceu espelhando. Aham, Né? O que é o aham. espelho virgem é uma imagem, fala, nossa, que imagem interessante, né? Sensacional, né? E eu particularmente gosto porque quanto mais você multiplica a santidade, mais você possibilita o pecado, né? Não é? Ou seja, na verdade, ponto para Santo Agostinho, né? Multiplicando as formas do pecar, né? Essa é muito, Massa, hein? muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, deixa eu ver, tem um chat aqui do. Ah lá. O Rafa, ele é mais para vencer o vício do álcool, o Santo Onofre. Olha, o Rafa dizendo que o álcool, o Santo Onofre é para deixar de beber? Pô, que pena, né? Podia ser uma beberagem alegre, né? Mas, bom, enfim, se ajuda aí a questão da adicção, é valoroso, né? Pode ser um mecanismo valoroso, né? Que a gente pensa que, poxa, podia ser só uma bebidinha alegre, mas, né, enfim, existe esse limite mesmo né, o fármaco, né? Entre o remédio e o veneno é a dose, né? Enfim, fica a dica aí do Santo Onofre, tá vendo? Mais um uso. Gente, obrigado demais. Nos vemos a próxima sexta-feira. Já já eu coloco no ar para todo mundo ver e rever, tá bom? Obrigado, Fábio. Obrigado, Para pessoal. vocês. Obrigada. Agora Bom final sextou, de hein? semana. Valeu. Bom, Tchau, tchau, pessoal, pessoal. até Tchau, sexta-feira. Um tchau. abraço grande, bom final de semana. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. Abração, pessoal. Tá.